Olá, Emanuel aqui. Estamos no dia 7 dos estudos de Vex. Hoje a gente vai ver como utilizar outras entradas do Node Wrangler e assim a gente consegue manipular a nossa geometria com base em outra geometria. E ele começa apresentando o minPos, que é uma função que é equivalente ao Ray. Vou já entrar aqui no Houdini. Na primeira entrada entra o grid, na segunda entrada entra a cabeça do porco. O que ele falou que esse minPos equivale a esse node aqui. Se a gente ver aqui na entrada, ele quer os pontos ou primitivas que a gente vai utilizar e uma primitiva ali de colisão que vai colidir na nossa malha primária. Então, o que ele vai pegar é projetar uma malha na outra, aqui, uma geometria na outra. Então bora ver o que esse código aqui faz. Agora a gente vê as ondas modificadas e tendo o formato da cabeça do porco aqui. Se eu deixar ele aqui, a gente vê o perfil da cabeça do porco aqui afetando a nossa onda. Agora aqui no site ele explica como esse código funciona. Muitas funções no Vex usam números ou caracteres. A função minPos é uma delas. A primeira entrada, você está definindo a posição de entrada do Node Wrangler. Ou seja, o Node Wrangler ele começa com as posições 0, 1, 2 e 3. A gente tem 4 entradas, começando na posição 0. Quando a gente indica na função minPos, quando a gente indica que a gente está usando o número 1 na função minPos, a gente está falando que a gente está pegando essa entrada do Node. Se eu colocar 0 aqui, ele vai estar usando o próprio grid. Aqui a gente indica, por exemplo, se eu pegar essa esfera e conectar ela na entrada 4 aqui, e eu vou colocar 3, a gente mudou agora para o perfil da entrada 4, que está a esfera. E essa função, a gente entra com qual geometria a gente vai trabalhar, com qual entrada a gente vai trabalhar com a geometria, e ela retorna a posição mais próxima da superfície de alguma geometria. Então, no caso, essa geometria é a cabeça do porco que a gente indicou aqui. Então, o que ele está fazendo aqui é salvando esse dado aqui da geometria que está fazendo interseção com o grid, e na distância ele está pegando essa posição dos pontos que está tendo a interseção com o grid, fazendo a distância, ela compara com a origem do... Se eu colocar diretamente aqui, a gente tem a posição dele. E se eu colocar um transform aqui, eu falei em relação à origem, mas não é em relação à origem. A distância aqui é em relação a onde o porco está posicionado. Se eu mover ele aqui em X, ele vai buscar a posição do porco em relação ao grid. Aí ele fala que isso significa que para cada ponto no grid, ele encontra a posição mais próxima no porco e armazena na variável pos. Aí ele mostra 2 exemplos aqui e explica que isso está funcionando como um raio para o porco. Não é o @p no ponto mais próximo do porco. Por exemplo, se encontrarmos a posição mais próxima em um polígono de 4 lados que cruzam
o grid contra a posição dos pontos mais próximos desse polígono, isso são coisas completamente diferentes. Eu achei bem legal esse exemplozinho aqui, eu vou tentar reproduzir. Então, no lugar do porco eu vou usar um primeiro a gente fez a posição do objeto como um todo e o outro ele faz o ponto mais próximo. Então, para fazer essa segunda situação, ele apresenta a função nearPoint. Aqui ele vai criar um outro exemplo, mas antes de aplicar ele, vamos testar em vez de usar o minPos, vamos usar no lugar o nearPoint. Então, o que eu fiz aqui, explicando primeiro o código aqui, o que foi feito. Basicamente, a gente usou aquela função, o minPos. Nesse primeiro exemplo eu usei o minPos ali, que é a posição do objeto. Então aqui vai ficar mais claro o que ele explica de cada um dos códigos. Então o minPos, ele vai pegar a posição completa do objeto e vai criar o perfil dele aqui, quando a gente propaga usando a função seno aqui. Então o que a gente fez? A gente armazenou a posição do objeto aqui como um vetor, como ele está aqui na nossa superfície. Depois a gente pegou a distância desse grid menorzinho e comparou com o nosso objeto. Então a gente pegou a posição dessa superfície e comparou com a superfície do grid maior. Então, se eu andar com ele aqui, ele vai contar a posição desse grid em relação ao grid maior. Aqui eu estou pegando a relação que a gente pegou da posição do grid menor na segunda entrada, calculou a distância dele em relação ao grid maior. E aqui a gente criou um parâmetro de escala para a gente conseguir aumentar a quantidade de ondas que aparece aqui no nosso grid maior e aplicou a função seno para a gente visualizar essa operação que a gente acabou de criar no nosso grid. Agora, no segundo exemplo, em vez de usar o minPos,
eu usei o near point. Nesse caso, a gente está calculando a posição do ponto mais próximo da superfície. Então aqui a gente tem os 4 pontos tocando o grid maior, e com isso a gente pegou a distância de cada um desses pontos. Então eu utilizei a função point. Ele basicamente retorna a informação do ponto que a gente já pegou aqui. Aqui ele encontra a quantidade de pontos que está tendo contato com a nossa superfície. Então, como um grid está em cima do outro, a gente tem exatamente os 4 pontos colidindo com o grid maior. Então a gente tem a quantidade de pontos que está tendo essa interseção. Na função point, aqui a gente pega a quantidade de pontos na entrada 2 aqui, que é o grid menor, e descobre a posição de cada um desses pontos, e esses pontos a gente armazenou na linha anterior ali, um inteiro, e aqui embaixo é a mesma coisa que a gente fez de aplicar a escala e criar o seno. E com isso a gente consegue ver a diferença do near point, que aqui a gente está trabalhando diretamente com os pontos que está colidindo, e o min pos, que aí é o objeto inteiro colidindo com o nosso grid maior. E agora, indo para a parte de near point e point, ele mostra um outro exemplo de aplicação. Para esse exemplo, ele usa um scatter. Aqui ele usa um número de 6 pontos e depois ele usa o color. Aqui ele usa a função handle. Cada ponto vai receber um valor diferente e a gente conecta isso na segunda entrada. E agora a gente aplica o código. Aqui esse código, na primeira linha, ele encontra os pontos no grid mais próximos da geometria da segunda entrada e retorna o seu ponto que nós armazenamos no PT. E já na segunda linha, a gente pega a informação desses pontos que vem aqui na segunda entrada e pegamos o atributo de CD junto com a informação dos pontos que a gente já pegou na primeira linha e aplica essa informação de cor aqui no grid. Esse é o processo utilizado no Voronoi Fracture. Esse processo que a gente fez, a gente está basicamente, deixa eu só, a gente pode gerar uma variação aqui mudando o seed, mas essa aqui é a ideia por trás quando a gente cria o Voronoi Fracture. Agora ele, nessa parte, explica mais sobre o código. A gente tem aqui a seção na segunda informação que entra do nosso node, mais o atributo @p. Já aqui na função points, a gente está usando uma anotação diferente. Ele explica aqui que, de certa forma, se a gente utilizar aqui sem as aspas, a gente estaria acessando, teria uma confusão, se a gente estaria acessando o atributo do ponto ou o atributo CD do grid. Aí ele depois questiona, então por que não utilizar assim? Aí ele explica que essa função, a função point, surgiu antes do pessoal implementar a utilização do prefixo arroba. Com certeza isso daqui pode gerar uma confusão da gente, em certas funções, não utilizar o arroba, ter que utilizar o aspas aqui para diferenciar que o atributo a gente está pegando diretamente do ponto da segunda entrada e não diretamente do
do CD do próprio grid que a gente está trabalhando na primeira entrada. Aí depois ele mostra um código aqui da gente visualizar essas células, as distâncias de cada célula aqui. Bora só aplicar esse código. E com esse código a gente consegue ver a variação de cada ponto aqui. E ele finaliza apresentando esse OP input. A gente pegou a posição do ponto diretamente aqui com a função point, mas ele apresenta uma outra forma de conseguir a mesma informação, que é com esse OP input. A gente coloca OP input, depois o número da entrada, no caso aqui é o número 1, que nem a gente indicou aqui na função, e por último a função P, o atributo P que a gente quer armazenar. Aí ele só mostra um exemplo de como armazenar essa informação aqui para tornar mais legível. Bem, essa é a forma simplificada. Eu testei aqui, não sei o que, se tem que fazer mais alguma coisa. Isso aqui é a última coisa que ele apresenta. Ele até comenta que acaba não utilizando muito essa notação aqui. E eu achei um pouco confuso, sendo bem sincero. Eu prefiro utilizar a função que eu sei que tá acontecendo. Mesmo que ele comenta que utilizar essa forma pode ser mais rápido, por você não tá tendo que chamar uma função e rodar a função para fazer, e aqui a gente estaria meio que acessando diretamente a geometria que vem na segunda entrada, mas acaba não sendo muito intuitivo. E vamos para o exercício. Nesse dia aqui só tem um único exercício. Aqui ele pede para a gente definir um CH-ramp quase plano, com um triângulo fino no meio, muitas divisões no grid, e coloque na segunda entrada um scatter com 8 pontos. E aí ele já nos ajuda aqui apresentando o código.
que a gente está fazendo aqui, de certa forma, a representação de gotas de chuva aqui. Aí, agora lendo esse código, a gente pegou a mesma ideia ali aqui do scatter de criar alguns pontos na geometria, nosso grid, scatterar 8 pontos aqui. A gente pega a informação desses pontos que estão sendo escaterados no grid e armazena a informação aqui na variável pt. Aí o vector pos, a gente pega a posição de cada um desses pontos que a gente pegou anteriormente e depois a gente calcula a distância de cada um desses pontos em relação ao grid. Aqui ele está encadeando várias operações. Então, primeiro ele está fazendo essa escala para a gente conseguir manipular a quantidade de informação aqui que vai aparecer, a quantidade de ondas que vai aparecer. Depois ele soma com um valor randômico baseado em cada ponto. Então cada ponto tem um ID e nesse ID a gente cria valores randômicos e atribui aqui. Depois ele usa um @time, subtraindo o @time para a gente ter essa animação. O módulo que a gente aprendeu nos dias anteriores, que ajuda a propagar essa informação, e o SegaRamp, que aqui a gente está criando esse perfil, e com o módulo que a gente criou anteriormente, a gente está fazendo ele repetir várias vezes. Então a gente só teria isso aqui acontecendo uma única vez. E com o valor randômico, eles estão começando em tempos diferentes aqui. É exatamente isso. O range está permitindo que a gente comece a nossa animação em tempos diferentes. Multiplicando com um amp aqui da amplitude, a gente consegue definir a altura dessa onda aqui. E com isso a gente conclui o dia 7 aqui do Estudos de Vex. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.